Deus, nós mais uma vez queremos prestar graças a Ti por esse momento de privilégio que o Senhor nos dá de estarmos aqui na Tua casa. Eu peço a Ti, Deus, em nome de Jesus, que esteja usando o Pedro, ó Deus, para trazer a Tua palavra, ó Pai. Que aquilo que ele estiver falando, que seja o Senhor quem esteja permitindo, ó Pai. Que a Tua palavra possa vir ao encontro de cada um de nós, ó Pai. Que cada um possa ser tocado de uma maneira especial, nesta manhã, por aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, ó Pai. Muito obrigado pela vida do Pedro, ó Pai, pela vida da Natália, do Timóteo, e que o Senhor, na Tua grandeza, possa continuar usando essa família na Tua obra, da maneira que o Senhor achar melhor, ó Pai. Mas desde já, rendemos graças ao Senhor pela vida deles e pelo tempo que eles dão em disposição em servir ao Senhor. Eu oro, Pai, em nome de Jesus. Amém. Agora é com você. Bom dia, igreja. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Gostaria que os irmãos, gostaria que o povo de Deus abrisse a palavra de Deus. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1. Antes da leitura do texto, eu gostaria de explicar como nós vamos prosseguir nesse e no próximo domingo. Nos próximos 3 domingos eu estarei pregando, e eu me fiz o desafio e ao mesmo tempo o privilégio de expor o livro de 1 Tessalonicenses. Então hoje nós estaremos estudando o capítulo 1, domingo que vem o capítulo 2 e o capítulo 3, depois o capítulo 4, uma parte do 5 e depois o 5, certo? A gente vai sair daqui entendendo toda a carta, todo o contexto da carta, o que o Senhor ensina para nós por meio desses irmãos aqui, certinho? Então, para isso, gostaria de ler o texto. Eu estou lendo na versão Almeida, revista e atualizada, a ARA, é a versão que os irmãos geralmente utilizam. E assim diz a palavra do Senhor, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 1. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar recordando-nos diante de nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição. Porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo, em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Versículo 6. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Caia. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e a Caia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para guardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos ler o texto? Ou vamos orar? Perdão. Senhor, fala conosco. Tua palavra é viva e eficaz. Me usa apesar de mim. Eu sou pó,
Eu sou só um instrumento nas tuas mãos. Eu quero ser usado. Fala com os meus irmãos como o Senhor já falou comigo. E que o Senhor nos console, nos ensine, nos exorte, e tudo isso para a sua honra e para a sua glória. Assim que nós oramos, gratos em nome de Jesus. Amém. Vou começar a contar o tempo agora. Bem, como você quer ser lembrado? Já se fez essa pergunta? Como você quer ser lembrado? Ou melhor, você gostaria de ser imitado? E se você parar para pensar, nós vivemos de imitação. Eu mesmo, quando eu menos percebo, eu já estou falando igual paulista. E a Natália tem que ficar me corrigindo. Quando eu menos vejo, eu estou imitando alguns dos irmãos, falando meu, falando com um pouco de sotaque. O Timóteo, meu filho, pelo contato com o Gabriel e com a Aline, ele está imitando e se desenvolvendo. É muito legal. Depois a gente pode conversar um pouco sobre isso. E quando a gente fala de imitação, quando a gente fala de exemplo, é inevitável que a gente faça a seguinte diferenciação. Existem bons e maus exemplos. Vocês concordam? E quando a gente fala também da vida cristã, os exemplos da vida cristã, a gente também precisa fazer diferenciação. Porque existem cristãos que são muito bons cristãos e a gente pode e deve imitá-los. Enquanto existem outros que a gente, parar por aqui. E para dar essa ideia, eu gostaria de contar um pouco da história de como foi a igreja na Alemanha na Segunda Guerra Mundial. Em 1939, Hitler invade a Polônia e começa aquele caos na Europa. Guerra para cá, gente morrendo. O que acontece? Infelizmente, o nazismo ele começa a invadir as igrejas. E a igreja evangélica alemã, ela se vende. Ela se vende. E as igrejas deixam de cultuar o Senhor. O púlpito já não expõe mais a palavra, mas expõe a ideologia nacionalista alemã. E agora? A cruz foi substituída por uma suástica. Meus irmãos, será que isso é possível? Será que nós podemos seguir esse exemplo? Mas é claro que o Senhor, em sua muita misericórdia, em muita graça, Ele sempre vai deixar um remanescente fiel, um povo dele ali. E foi ali nesse contexto que entra na história, entra em cena para dar cor, vida, em um contexto muito escuro. Um homem chamado Dietrich Bonhoeffer. Bonhoeffer sempre se engajou na causa do Evangelho. Ele, em um contexto de separação social, de negros e brancos, ele, mesmo sendo um alemão, branco, de olho azul, parecido com o Luiz, assim, ele se envolvia com os negros nos Estados Unidos. Ele sempre amou o Evangelho. Como pastor luterano, ele não se vendeu para a causa do nazismo e pregava o Evangelho no púlpito. Ele falava contra a ideologia nazista, falando que era impossível para o cristão matar judeus. Era impossível para o cristão achar que existe uma raça melhor do que outra. Ele era contra a eutanásia, falava isso em púlpito e sempre pregando o Evangelho de Jesus Cristo. Que homem digno de imitação, não é mesmo? É claro que o nazismo foi crescendo, ele foi sendo vetado, ele foi proibido de pregar o Evangelho, ele foi proibido de compartilhar as boas novas do reino de Deus, ele foi proibido de publicar suas obras, inclusive obras que nós lemos até hoje. Ele se torna mesmo assim uma referência. Ele, diante da perseguição, abre seminários, abre igrejas, uma igreja chamada Igreja Confessante. E a sua luta contra o nazismo e a sua luta a favor do Evangelho fez com que ele continuasse, mesmo em meio à perseguição. Mesmo sendo proibido de pregar o Evangelho, ele continua firme e forte. Firme e forte a palavra do Senhor. Que bonito. É claro que, por ser seguidor de Jesus, ele continua se engajando, a ponto de entrar em um grupo de conspiradores, cujo único objetivo era impedir o avanço de Adolf Hitler. A questão é que a sua permanência na resistência
durou até 13 de março de 43, porque nesse dia o seu colega colocou uma bomba relógio no avião de Hitler. Mas como a gente sabe, Hitler não morreu ali no avião porque o detonador falhou. Dias mais tarde, a polícia secreta alemã invade a casa de Bonhoeffer, leva ele preso e ele vai para um campo de concentração. Ali ele vive tempos difíceis, apertados, um homem de muita oração. As pessoas contam que ele orava muito ali no campo. E logo foi condenado à morte, subiu a forca, nu. O relato conta que ele sobe com coragem e serenidade. Do lado de um amigo de fé. E provavelmente suas últimas palavras foram: esse não é meu fim, é apenas o começo. Que bonito. Um cristão digno de ser imitado. Um cristão digno de ser lembrado. Meu irmão, como você quer ser lembrado? Como você quer ser conhecido? E essa é a pergunta que nós vamos responder hoje. Como o cristão deve ser lembrado? E nós vamos ver no texto que nós lemos que o cristão ele deve ser conhecido por uma verdadeira espiritualidade. Grave essa frase. O cristão precisa ser conhecido por uma verdadeira espiritualidade. E nós vamos ver isso de 3 partes. Essa verdadeira espiritualidade se manifesta de 3 formas. Em primeiro lugar, pelas virtudes, pela fé, pelo amor, pela esperança. Vocês já ouviram essas virtudes, certo? Muito comum na teologia de Paulo. Em segundo lugar, o povo de Deus deve ser conhecido pelas suas obras, do versículo 4 ao versículo 6. E por fim, o povo de Deus deve ser conhecido por uma verdadeira espiritualidade que se manifesta através da oposição ao pensamento secular, dos versículos 7 a 10. Mas antes da gente entrar nesses 3 pontos, a gente precisa entender o que está acontecendo nessa carta de Paulo aos Tessalonicenses. E o versículo 1 diz o seguinte: Paulo, Silvano e Timóteo. Quem são esses? Paulo nós já conhecemos. O grande apóstolo, o último dos apóstolos. Ele se diz o menor, mas a gente sabe que ele foi muito grande, né? O maior missionário que a igreja cristã já teve. Um homem de muita fé, um homem exemplar. Timóteo, por sua vez, é o seu filho na fé, homem que inspirou a gente colocar o nome do nosso filho. Timóteo era filho de mãe crente, avó crente, cresceu no evangelho, era tão amigo de Paulo que quando Paulo estava prestes a morrer, escreve 2 cartas. As últimas palavras de Paulo foram direcionadas a Timóteo, porque Timóteo era muito amado de Paulo. Um homem crente, digno de ser imitado. E Silvano, também chamado Silas, é uma derivação do texto grego. Um homem muito crente, esteve junto de Paulo na sua segunda viagem missionária, e a gente lê em Atos, capítulo 15, versículo 26, que Silas era tão crente que ele tem arriscado a sua vida pelo Senhor. Olha os amigos de Paulo. Bons amigos, né? Amigos que plantam igrejas, amigos que dão a vida pelo Senhor. E aqui a gente já tem a nossa primeira reflexão. Quem são os seus amigos? Com quem que você tem andado? Você tem sido esse amigo? E bem, esse texto que nós estamos lendo, ele é um texto em forma de carta. Estou falando isso porque tem alguns adolescentes que vão fazer o vestibular aqui, e carta não é o texto que cai nos vestibulares, tá bom? Carta não é uma dissertação argumentativa, não é uma crônica, não é uma receita. Carta tem alguém que envia a carta e alguém que recebe a carta. E quem são as pessoas que recebem essa carta? Versículo 1. A igreja dos Tessalonicenses. Qual é a história dessa igreja? Toda igreja tem uma história. A igreja de Santa Isabel tem a sua história. Inclusive, quero conhecer a história da igreja. E a história dessa igreja de Tessalonicenses está relatada em Atos 17.
incentivo os irmãos lerem depois. Ali, Lucas conta que Paulo e Silas chegam na cidade, esse Silas aqui, eles começam a conversar com aqueles judeus na sinagoga, eles discutem, eles dialogam, eles convencem, eles provam que era necessário que Jesus morresse e ressuscitasse dentre os mortos. Claro que a mensagem do Evangelho é extremamente poderosa, alguns irmãos se convertem, outros não. E os dos que não se converteram, motivados por inveja, chamam alguns da malandragem, esse é a palavra que o texto bíblico usa mesmo, pessoas da malandragem, para levantar falso testemunho contra o Paulo e Silas. E Paulo e Silas têm que ir embora. Mas Paulo ama tanto essa igreja de Tessalônica que rapidamente, quando ele muda de cidade, ele escreve uma carta, que é a carta que a gente está lendo. Então, diante desse contexto, deu para entender mais ou menos o que está acontecendo, a perseguição que a igreja sofre, a perseguição que Paulo sofre. Como que Paulo lembra dessa igreja? Porque ele acabou de sair da cidade. Como que ele lembra dessa igreja? Então, em primeiro lugar, ele lembra dessa igreja pelas suas virtudes. Olha o verso 2. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações. Lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai, que vocês têm demonstrado o quê? A operosidade da vossa fé, a abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Aquela igreja é lembrada por sua fé, por seu amor e por sua esperança. E aqui a gente precisa parar um pouco, porque quando a gente lê o texto bíblico, a gente passa direto. Beleza, fé, amor e esperança. Essas coisas eu sei o que é. Cresci na igreja, fé, amor, esperança, pô, tranquilo, né? Parece em 1 Coríntios 13 e tal, mas a gente precisa ter uma análise um pouco mais acurada. Então, o que Paulo quer dizer quando ele fala de fé? Porque no nosso contexto, quando a gente diz fé, às vezes as pessoas pensam em um salto no escuro. Eu tenho fé que o homem pode voar. Eu tenho fé de que o homem pode atravessar paredes. Fé no impossível. Fé em um Deus que não tem evidências, fé... E, meus irmãos, fé não é isso. Fé não é um salto no escuro. Fé não é andar no escuro. Fé, para o apóstolo Paulo, é a resposta que nós damos a toda a graça de Deus. Isso significa que a fé, por ser uma resposta, é algo racional, é algo pensado, é algo que faz sentido. A fé é ativa, a fé não é coisa da nossa cabeça, a fé, ao mesmo tempo, é algo que pensa. E por isso, por ser ativa, a fé é operosa, a fé trabalha, a fé é atuante, e os tessalonicenses são lembrados pela fé deles como uma fé que trabalha. E aí surge a seguinte pergunta: nós temos fé, certo? Porque nós somos uma igreja. Nós temos fé. Nós sabemos que Jesus Cristo é Rei, nós sabemos que Jesus Cristo morreu, nós sabemos que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, mas será que a nossa fé tem sido atuante? Meus irmãos, qual é a área da igreja que vocês trabalham? Vocês têm servido e ajudado na igreja? Vocês têm servido, às vezes fora da igreja, mas motivados pela sua fé, a ponto dos irmãos de fora lembrarem da fé atuante de vocês? Ficam essas perguntas. Mas Paulo não lembra apenas da fé atuante dessa igreja. Também lembra do amor que eles têm. E amor para o apóstolo Paulo não é aquele frio na barriga do romance, sabe? Ou aquele frio, aquele amor adolescente, nada contra os adolescentes, sou fã. Aquele amor adolescente de algo bem impulsivo, não é isso. Amor para o apóstolo Paulo não é simplesmente um sentimento. Quando Paulo está falando de amor, ele está pensando que Deus enviou o seu Filho por amor. Ele elegeu então o seu povo por amor. E ele deu um amor para o seu povo por causa do seu Filho. O amor que nós temos, meus irmãos, vem de Deus. Vem de Deus.
emana de um Deus que é amor. Não é isso que João fala? Isso significa, então, que para Paulo, amor não é simplesmente um sentimento. O amor, ele resulta em atitude. Esse amor colocado nos nossos corações, que também foi colocado no coração da igreja de Tessalônica, gera abnegação. E essa palavra, abnegação, que a Ara traduziu, é uma excelente tradução do texto grego. Porque a palavra no texto grego dá uma ideia de esforço, trabalho, fadiga. Você se cansa. Você gera abnegação. E a abnegação, de acordo com o dicionário, é a ação caracterizada pelo desprendimento e altruísmo em que você supera o seu egoísmo e conquista o benefício de uma pessoa. Então, a abnegação é você se negar. Negar quem você é, negar o seu egoísmo em favor de alguém. Então, olha que curioso. Paulo está falando, vocês amam tanto, tanto. Eu lembro tanto do amor de vocês, que esse amor é um amor abnegado. Vocês se negam para amar. Vocês se dão para amar. Esse amor é um amor que, como de Jesus, que se nega por amor. Nega suas vontades, nega suas opiniões e vai até a cruz. Por amor. Por amor. Como tem sido o nosso amor? Será que a gente tem se negado a amar? Eu amo até onde der vontade. Eu amo até onde esse meu irmão não me enche o saco, não pisa no meu pé. Eu amo até onde esse meu irmão não vai contra as minhas opiniões. Esse não é um amor abnegado. Mas Paulo também lembra dessa igreja, da esperança dessa igreja. E a esperança geralmente pode ter um significado, um sentido negativo no nosso contexto, porque às vezes a esperança, ela tem uma ideia de, eu acho que isso vai acontecer. Eu espero que isso aconteça. Eu acho que daqui a 3 anos eu vou ganhar na Mega da Virada. Mas não existe nenhuma evidência para isso. Eu acho que vai chover amanhã. E você tira isso da sua cabeça. Provavelmente a gente herdou isso dos gregos, em que Platão achava que esperança era uma projeção futura da sua cabeça. Então ele era meio que contra a esperança, porque se não tem prova, se não tem evidência, por que eu vou ter esperança? Mas a esperança cristã é totalmente diferente. A esperança cristã é baseada em um Deus da história. E o Deus da história cumpre as suas promessas. Então nós podemos ter esperança nesse Deus. Porque o nosso Deus, sabe o que ele fez? Ele chamou um caldeu para sair do seu povo e falou assim, sai da sua terra. E eu vou fazer de você uma grande nação. E ele fez uma grande nação? Não fez. Esse Deus que fez uma grande nação, chamou Abraão, chamou Isaac, chamou Jacó. E Jacó teve um filho chamado José. José, ele foi vendido para o Egito. E quando toda a esperança do povo de Deus estava acabando, porque não tinha pão na terra, eles vão para o Egito. José, a gente sabe a história, José se revela aos seus irmãos que o venderam. E o Senhor, milagrosamente, soberanamente, salva aquele povo por meio de José. A gente ia morrer, a gente estava sem pão, mas o Senhor cumpre a sua promessa de fazer uma grande nação. E José estava ali. Mas depois de muito tempo, aquele povo é escravizado. Ninguém mais lembra quem é José. Quem é José? E aquele povo é escravizado, trabalha bastante. E quando o Senhor levanta, Moisés. E o Senhor liberta aquele povo, dá a sua lei, dá a sua presença, dá o tabernáculo. Enfim, até hoje, quando Jesus Cristo vem fazer um povo. E eu olho aqui para os nossos irmãos de São Paulo, a gente olha para os irmãos de outras cidades, outros países. Deus criou uma grande nação, sim ou não? Por meio da fé,
por meio da fé. Então nós podemos ter esperança nesse Deus da história? E quando a gente tem essa esperança, a gente fica mais tranquilo para as nossas ansiedades. A gente fica mais seguro. Porque se a gente pode esperar, se nós podemos confiar nesse Deus, nós podemos nos apoiar nele, sem preocupações, livre das inseguranças e das nossas ansiedades. Isso nos ajuda. Isso nos ajuda. Enfim. Então, essa igreja é conhecida pelas suas virtudes, em primeiro lugar. Mas não apenas isso. Essa igreja, essa espiritualidade dessa igreja que nós devemos ter também, ela é evidenciada pelas obras. Pelas obras. Olha o versículo 4 e 5. O versículo 4 nos diz que Deus escolheu esses irmãos porque o evangelho não chegou a eles somente em palavra, mas em poder, no espírito, em plena convicção. Não é possível se dizer cristão e simplesmente em palavras. É necessário o espírito, é necessário o poder que vem do espírito e a convicção. Eu estou certo do que eu creio. Esse é o evangelho. Esse é o evangelho. Mas passando adiante, não somente as obras que vêm do espírito por meio da oração e da palavra, mas as obras que vêm também por meio do espírito e da imitação. Porque Paulo diz que esses irmãos imitam ainda o nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui, irmãos, a gente precisa parar e dar um pouco mais de atenção, porque a vida cristã, a vida do discípulo, isso é o processo de discipulado, é uma vida de imitação. Ninguém faz nada sozinho, ninguém se batiza sozinho. Alguém se batizou sozinho aqui? Alguém ceia sozinho? Alguém, meus irmãos, faz então teologia sozinho? Alguém cultua sozinho? A vida cristã é uma vida comunitária. É uma vida também de imitação. Basicamente, nós precisamos um dos outros. Eu preciso imitar algumas pessoas e outras pessoas precisam me imitar. Paulo faz isso. Paulo tem essa ideia. Me imitem porque eu imito Cristo. E aí, meus irmãos, se a vida cristã é uma vida comunitária, a gente precisa pensar em algumas coisas. Primeiro, culto online foi uma necessidade que nós tivemos na pandemia. E é importante que você assista o culto online, e uma necessidade, você está doente, você não consegue vir ao culto. Mas a gente percebeu nas nossas trajetórias de seminarista que existem muitas pessoas que simplesmente decidiram sentar no banco de casa, no sofá de casa, e assistir o culto e dizem: eu cultuo, mas sozinho. E não faz questão nenhuma de estar juntos. Mas, meus irmãos, ser crente é estar junto, é inevitável. E a segunda coisa que nós precisamos pensar é que, se a vida cristã é uma vida comunitária e nós devemos estar juntos, nós devemos estar juntos. Eu sei que existem algumas pessoas que têm uma bateria social baixa. Eu não sou essas pessoas, eu sou um labrador humano. Então eu gosto de estar com gente, eu gosto de conversar, eu gosto de estar junto, eu gosto de abraçar. A Natália faz parte do grupo de que a bateria social é baixa. Mas, meus irmãos, se você tem uma bateria social baixa, use essa pouca bateria para estar com o povo de Deus. Nós precisamos estar juntos. Nós vivemos em comunidade, porque a vida cristã é uma vida de imitação. Isso nos leva a uma pergunta crucial: como está o seu processo de discipulado? Quem você tem imitado? Quem você tem influenciado a te imitar? Como estão os seus encontros? Paulo coloca muito isso. Mulheres mais velhas ensinem as mais novas. Homens mais velhos ensinem os mais novos. Por que eu estou falando isso? Além do texto que nós estamos lendo falar sobre isso, Jesus dá uma ordem em Mateus 28. Depois que ele ressuscita dos mortos, ele fala assim: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, ide,
Fazei discípulos de todas as nações, discipulai. Então, meus irmãos, é algo orgânico. Tem que ser assim, é natural da igreja, é natural. E como isso acontece? Mesmo sendo natural, mesmo sendo orgânico, é algo intencional. Nós vamos atrás. Então, procure, ore, pergunte para o pastor quem precisa ser discipulado. Os irmãos mais velhos, ore ao Senhor, procure um jovem. Os casados, procurem alguém que está noivo. Faça um curso de noivos, se encontre semanal, quinzenalmente, leia um texto bíblico, ore, leia um livro das Escrituras, leia um livro cristão, tudo isso caminhando para o objetivo maior, que é ser parecido com Jesus. Jovens, procurem um adolescente, ensinem um adolescente a ser um cristão na faculdade, no ambiente de trabalho. Mulheres mais velhas, ensinem as mais novas a serem boas donas de casa, a se portarem no ambiente de trabalho. Essa é a vida do discipulado. É orgânico, mas é a vida. É a vida. E alguém pode argumentar, alguém do nosso tempo, pode dizer que a imitação é algo feio. Pode falar assim, eu imitar alguém? Eu preciso ser autêntico, eu tenho a minha história, a minha realidade, eu vivo como eu quero, eu preciso ter o meu lifestyle, eu preciso viver a vida como eu quero, sem imitar ninguém, sem se parecer com ninguém, mas meus amigos, a imitação é da nossa natureza, nós imitamos desde Adão, isso é tão relevante que tantos irmãos escreveram vários livros sobre imitação, e eu vou ler um trecho no final do sermão. Então, meus irmãos, se a imitação é algo necessário, se a imitação é algo da nossa humanidade, eu volto para a pergunta, quem nós temos imitado? Eu vejo várias crianças que imitam TikTokers. E se eu perguntar para essas crianças sobre o TikTok, provavelmente elas vão saber fazer aquelas dancinhas, sabe? Elas vão saber as histórias dos YouTubers e dos TikTokers, vão saber as danças, as coreografias. Mas não só as crianças têm imitado essas pessoas. Por vezes nós imitamos os influencers digitais, nós queremos ter as suas vidas, ir nos seus restaurantes, vestir as suas roupas. Os irmãos que são líderes e ocupam os púlpitos tendem a imitar grandes pregadores, usar as suas palavras difíceis, os seus teologuês. Os irmãos que são empresários, às vezes querem imitar os empresários que são mais bem-sucedidos, sabem suas histórias, compram os seus livros, e até aqui não tem nenhum mal. Os irmãos que cuidam melhor do corpo buscam imitar esportistas, às vezes até modelos, sabendo as suas dietas, as suas rotinas. E até aí está tudo bem, até aí é saudável. Até certo ponto isso é saudável. Mas se a gente nos perguntar, porque eu sei a história dessa pessoa, eu li o livro dessas pessoas, mas será que nós temos imitado o nosso exemplo maior? Eu leio o livro, sei a história desses personagens, mas eu leio o livro que fala sobre Jesus. Eu sei a história de Jesus. Eu sei a história do povo de Jesus. Eu estudo história da igreja. Eu estudo as Escrituras. Eu estudo teologia. Será que nós temos imitado as pessoas certas? Será que nós temos imitado as pessoas certas? E aí, meus irmãos, a gente pode avançar um pouco no texto, porque o versículo 6 diz que a igreja se tornou imitadora de Jesus, mesmo diante de muito sofrimento. E aí fica a pergunta: por que a gente não tem crescido em imitação de Jesus? Por que a gente não tem crescido? Qual tem sido a nossa desculpa? Eu estou sem tempo.
É a vida corrida. Pedro, você não sabe, porque eu passo 1 hora para mais no metrô ou no trânsito de São Paulo. É difícil mesmo, meus irmãos. É canseira. Quem tem filhos, pior ainda. Eu já tenho um filho, me canso. Quem tem 2, 3, é difícil mesmo. A vida é cansativa, a vida é estressante, a vida tem essa correria. Mas os irmãos de Tessalônica estavam sendo perseguidos. Eles estavam sofrendo, eles estavam diante de várias tribulações e crescendo, a ponto de Paulo lembrar desses irmãos. E qual o motivo para a gente não estar crescendo? Eu vi uma vez de um presbítero conversando comigo e com um pastor, ele falando assim: Pedro, tudo o que eu sei de Bíblia eu aprendi criança na escola bíblica. E aí ele mesmo admitiu e falou assim: eu fico envergonhado de falar isso. Ele admitiu isso. Então, meus irmãos, qual é a nossa desculpa para a gente não estar imitando de forma séria o nosso Senhor Jesus Cristo? A gente não está aqui de brincadeira. Paulo era um desses exemplos, que imitou Jesus Cristo mesmo diante das dificuldades e do extremo sofrimento. Mas em terceiro lugar, e aí abro um parêntese, porque nós vimos até aqui que o cristão, a igreja, o povo de Deus, deve ser conhecido por suas virtudes, a sua fé, o seu amor e a sua esperança. Vimos agora que o povo de Deus deve ser lembrado e conhecido por suas obras, as obras que vêm por meio da oração, da palavra, e as obras da imitação, nós imitamos. Mas também nós devemos, como povo de Deus, ser lembrados por uma verdadeira espiritualidade que se manifesta por meio da oposição ao pensamento secular, ao pensamento de hoje em dia. Ninguém pode ser cristão e pensar da mesma forma que o mundo. Nós nos opomos. Então, olha o versículo 7 e o versículo 10. Paulo diz que aquela igreja se torna modelo para a região. É como se a igreja de Vila Santa Isabel se tornasse modelo, não só para os irmãos de São Paulo, mas para outras regiões. E aqui, meus irmãos, eu fico tão feliz, porque eu conheci essa igreja, eu conheci a fé, o amor e a esperança dessa igreja. Eu, no Goiás, conheci as obras dessa igreja. Glória a Deus, glória a Deus. Eu li a carta de Tessalonicenses, vi a alegria que Paulo tinha com esses irmãos, vi como esses irmãos se tornam modelos para os crentes de outras regiões e lembrei assim: parece a igreja de Santa Isabel. Porque eu conheci a fé, o amor e a esperança da igreja lá no Goiás, por um homem chamado João Pereira, um homem chamado Netinho. Ele me falou da fé de vocês, ele me falou das obras de vocês. Glória a Deus. E essa carta é maravilhosa, porque essa igreja é uma igreja que cresce, que ama Jesus. E Paulo está repetidamente falando: continuem a crescer, continuem a amar, continuem a ter fé, desenvolvam os seus dons. E nós vamos ver isso ao longo dos domingos. Mas além disso, além deles se tornarem modelos, no verso 9, Paulo coloca que eles deixam os seus ídolos e se convertem a Deus. E o que Paulo está querendo dizer quando ele diz que eles deixam os seus ídolos? E a gente precisa ir para o contexto de Tessalônica. Toda cidade tem os seus deuses, todas as cidades têm os seus ídolos. E a gente vai precisar fazer uma espécie de exegese cultural. A gente vai precisar interpretar a nossa cultura para perceber os nossos deuses. Às vezes, nas nossas cidades grandes, os nossos deuses são o trabalho, o dinheiro. Às vezes a gente busca isso, endeusa isso sem nem perceber. Na cidade de Tessalônica, os deuses eram um pouco diferentes. Eles gostavam muito dos deuses do Egito, a adoração dos gregos sempre teve, a adoração ao imperador romano também
era comum, era necessário, porque se você não adorasse ao imperador romano, você era acusado de traição, como muitos cristãos foram acusados. E a adoração a esses deuses egípcios, que era a adoração mais comum, envolvia você, como fiel, levar um ídolo para o templo. Então, toda vez que você fosse adorar no templo, você devia ir com o seu ídolo e entregar e colocar lá no templo como algo importante para aquele Deus. E aquele Deus, os deuses dos egípcios, ofereciam salvação e imortalidade. Isso não parece muito com uma religião que a gente conhece? Um Deus que oferece a você salvação e imortalidade. Parece muito com o cristianismo, não é? Você aceita o cristianismo, você é salvo dos seus pecados, salvo do inferno, e Deus te dá imortalidade da sua alma. Isso me fez pensar e refletir o seguinte: bem, se o cristianismo oferece a mesma coisa que os deuses egípcios, os deuses que a igreja de Tessalônica adora, por que eles se convertem? E a resposta está no texto. Porque eles entenderam que o Deus cristão, diferente dos outros deuses, é um Deus vivo e verdadeiro. E aqui eu me lembro de um amigo meu que foi fazer um estágio missionário na África. E ele foi me mostrar a foto de um ídolo, um deus africano. E ele era menor do que o meu celular. E ele ficava no cantinho assim. Você não podia tocar, você não podia... Existia todo um processo, um ritual para acessar esse Deus que ficava no chão escondidinho. A igreja de Tessalônica entendeu que o Deus cristão é vivo. Ele tem olhos e vê. Ele tem boca e fala. Ele tem ouvido e escuta as nossas orações. Esse Deus, o Deus cristão, o Deus que os tessalonicenses creem, é um Deus vivo, verdadeiro, real. Ele está aqui, como Paulo diz lá em cima, e os tessalonicenses têm plena convicção. E aí, meus irmãos, nós cremos que o nosso Deus é vivo e verdadeiro? Nós conseguimos argumentar com os nossos colegas de trabalho e de faculdade que existem evidências racionais e evidências palpáveis de que o nosso Deus é o Deus verdadeiro? Nós temos a capacidade de argumentar que Deus é um Deus vivo e não é um Deus morto? Nós temos e podemos experimentar esse Deus vivo. Nós podemos dizer: eu sei que Deus é um Deus vivo, porque nós oramos e Ele respondeu às nossas orações. Nós podemos viver isso, nós podemos falar isso, nós podemos viver esse Deus. Mas não apenas isso, porque eles deixam os ídolos para seguir o Senhor vivo e verdadeiro, mas não apenas isso, eles, no versículo 10, eles esperam dos céus o Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Como tem sido a sua espera? Como tem sido a sua espera? Porque essa igreja foi lembrada e conhecida pela oposição ao pensamento daquele tempo. Isso se mostrava pela espera de Jesus. Será que nós temos esperado as coisas certas? Eu espero o resultado da mega da virada. Eu espero ser promovido. E eu sento no banco, trabalho na expectativa de ser promovido. E até aí está tudo bem, mas será que nós temos esperado também na volta de Jesus? Será que a gente senta no banco e não trabalha na espera de Jesus? O que nós temos feito ansiando a volta de Jesus? Ansiando a volta de Jesus. Temos muito que aprender com esses irmãos. E aí, para terminar, vamos resumir o que a gente viu. A gente começou o sermão perguntando como o povo de Deus deve ser lembrado.
Como o povo de Deus deve ser conhecido? Vimos que o povo de Deus então deve ser conhecido por uma verdadeira espiritualidade que se manifesta pelas suas virtudes, fé, amor e esperança. O povo de Deus deve ser lembrado por uma verdadeira espiritualidade que também se manifesta por meio das suas obras. Nós somos lembrados pelas nossas obras. E o povo de Deus é lembrado e conhecido por uma verdadeira espiritualidade que se manifesta através da oposição ao pensamento de hoje em dia. E aí eu comecei o sermão falando de um homem que foi exemplo. Foi lembrado por sua verdadeira espiritualidade, Dietrich Bonhoeffer, que foi um homem de fé, foi um homem amoroso, amou os judeus do seu tempo. Um homem que tinha esperança em Jesus, por isso não deixou de pregar o evangelho em meio à perseguição. Comecei falando de Bonhoeffer, que foi lembrado por suas obras. Mesmo diante de tanta perseguição, abriu igrejas que amavam o evangelho. E Bonhoeffer, pela essência da sua história, se opôs ao pensamento do seu tempo e lutou contra o nazismo. Mas o nosso exemplo, meus irmãos, não é Bonhoeffer. O nosso exemplo é um homem que morava com Deus Pai. Foi conhecido por sua virtude de humildade, que mesmo sendo Deus, se fez homem. Mesmo sendo dono de todas as coisas, se fez um bebezinho. Mesmo sendo dono de toda a prata e de todo o ouro, todos os reinos, ele decide nascer em um lugar onde animais comem. Esse homem foi conhecido por suas virtudes, por amar todas as pessoas, publicanos, fariseus, prostitutas. Nós não estamos falando de Bonhoeffer, nós estamos falando de Jesus Cristo. Porque Jesus não foi só lembrado por suas virtudes, mas Jesus também foi lembrado por sua obra. Porque Jesus se fez homem, viveu uma vida, se entregou até a cruz, por amor, e na cruz sendo entregue, foi morto pelos nossos pecados, foi morto pela igreja, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o nosso exemplo maior. Nós devemos ser conhecidos e lembrados por Jesus, como Jesus andou. Nós devemos ser como Ele. E essa é a vida cristã. Esse é o maior exemplo. E aqui, faço uma pausa. Se tem alguém que não entendeu o Evangelho, entendeu agora que Jesus é o maior exemplo, entregue sua vida a Ele. Entregue sua vida a Ele. Um dos autores que escreveram sobre a imitação de Jesus, diz assim, é um texto relativamente longo, gostaria da atenção dos irmãos. Quem me segue nunca andará em trevas, diz o Senhor, em João 8:12. Essas são as palavras de Cristo e com elas aprendemos como devemos imitar sua vida e seus costumes, se quisermos ser realmente iluminados e livres de toda a cegueira do coração. Seja, portanto, nosso principal empenho a meditação sobre a vida de Jesus. A doutrina de Cristo excede todas as doutrinas dos santos. Quem tem o Espírito encontrará nela o maná escondido. Acontece, porém, que muitos dos que ouvem o Evangelho sentem pouca afeição por ele. Muitos dos que escutam o Evangelho não gostam, porque não têm o Espírito de Cristo. Mas todo aquele que entende e aprecia plenamente
As palavras de Cristo devem se esforçar para conformar por inteiro sua vida a Ele. Uma vida de imitação. De que adianta discussões profundas sobre a Trindade se você não é humilde, desagradando assim a Trindade? Pois não são as palavras elevadas que tornam o homem santo e justo. É a vida virtuosa que o torna querido por Deus. Prefiro sentir a contrição do que saber defini-la. Se você soubesse a Bíblia toda de cor e conhecesse o pensamento de todos os filósofos, de que adiantaria sem amor e sem a graça de Deus? Que grande inutilidade, nada faz sentido. Eclesiastes capítulo 1, versículo 2. Nada exceto amar a Deus e servir tão somente Ele. Não há sabedoria mais elevada do que essa, pelo desprezo do mundo, caminhar em direção ao reino dos céus. É inútil, portanto, buscar as riquezas que perecem e nelas confiar. É inútil perseguir honrarias e posições elevadas. É inútil seguir desejos da carne e trabalhar pelo que depois resultará em uma dura punição. Dura punição. É inútil desejar vida longa e descuidar-se de viver bem. É inútil se importar apenas com a vida presente e não esperar o que há de vir. É inútil colocar o amor naquilo que passa rapidamente e não se apressar na direção de onde a alegria eterna se encontra. Lembre-se do provérbio que diz: os olhos nunca se saciam de ver, nem os ouvidos de ouvir. Eclesiastes 1:8. Esforce-se para que seu coração não se apegue às coisas visíveis. Volte-se para o que é invisível, porque quem segue suas paixões mancha a consciência e perde o favor de Deus. Que nós possamos confiar naquele maior exemplo, Jesus Cristo, que deu a sua vida pelo seu povo. Vamos orar. Senhor, obrigado. Obrigado pelo exemplo que o Senhor nos deu na cruz. Como o pastor Ferreira leu para nós em Filipenses 2, que nós possamos ter o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, porque Ele, mesmo sendo Deus, não julgou ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumiu a forma de servo, tornou-se em semelhança de homem. Ó Deus, que possamos ter o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que possamos ser conhecidos e lembrados por uma verdadeira espiritualidade, como o nosso Jesus. Que possamos também crescer no Teu Evangelho, para que, como diz Filipenses 2, um dia se ajoelhar diante do Senhor, voluntariamente. Voluntariamente. Obrigado pela cruz e pelo amor que o Senhor teve por nós. Assim que nós oramos. No nome do Teu Filho amado Jesus. Amém.